ao vivo. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Confira a hora certa. 20 horas. Àbọ̀rú àbọ̀yè o. Àbọ̀yè bọ́ ṣiṣẹ́. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ̀yin babaláwo tó ń kifá. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Fá Brasil. Começando mais um programa Equilíbrio, com Monsi. Meu nome é Fadaió, estou junto com o Babai Fadjemi. E hoje vamos dar continuidade a falar sobre comportamento do ser humano, já falamos sobre o papel da mulher, já falamos sobre a amiga, e quero agradecer as pessoas que têm paciência com a rádio, né? Para dar continuidade à nossa programação e dar continuidade também ao passar o conhecimento às pessoas e isso compartilhar com todos o conhecimento que nós temos aqui, que com certeza está ajudando muita gente. Então, agradecer aos ouvintes que falam, que vêm aqui até minha casa, com certeza falam com o Babai Fadjemi particularmente também, e tenham gostado bastante do programa. E o intuito da rádio é justamente fazer com que as pessoas conheçam si próprias e também conheçam a estrutura da cultura iorubá, religião de Fá, né, para compartilhar o Brasil. E realmente, e repetindo, agradeço imensamente, porque a rádio tem tomado uma proporção muito grande. E o intuito maior da rádio não é formar adiogum, não é formar briga, não é formar confusão, não é formar fofoca, é formar amor, conhecimento, né, vida longa, prosperidade. É isso que eu tenho que passar, as pessoas estão escutando, né? O intuito maior não é não fazer o nosso nome crescer, né? Eu com o Babai Fadjemi aqui, o intuito maior é tudo isso que eu falei mais um pouco. Então, com certeza, Babai Fadjemi, obrigado pela participação de novo aqui comigo, né? E com certeza, com as pessoas que eu tenho conversado, elas têm tirado muitas dúvidas e têm ajudado muita gente. Aqui está acabando, né, com a deturpação, né, do que é Ifá, pelo menos através da rádio está acabando essa deturpação, as pessoas poderem deturpar o nome de Ifá no Brasil, isso está acabando. Espero que isso continue, né, para passar a palavra correta, a palavra sincera de Fá. Então, obrigado, Aburaboia Usaú, Yanifá, os pais do Usaú, mães de Yanifá, Aú, no Brasil, Mojuba, né, Ibá, os Babalorixá e Alorixá. E obrigado, Babai Fadjemi, pela participação. O que nós sabemos? Aboatô, Aburubaie a todos, a todos os ouvintes, Caleu. Na noite de hoje, nesse programa, vamos falar sobre o assunto Exu, o Olopá de Olodumare no Aie. A responsabilidade dessa divindade para com todo o sistema de Ifá e para com o ser humano na sua passagem aqui no Aie, na Terra. Ok, muito bem. Espero que possa tirar algumas dúvidas de alguns ouvintes para que ele possa realmente entender um pouco mais sobre essa divindade. Um assunto já muito comentado em vários canais de comunicação e que, na realidade, vale a pena sempre estar pondo em pauta essa divindade para que haja realmente o controle da realidade, o que ele é e o que ele significa. Sim. É que já todo mundo já comentou que o Babai Fadjemi vai falar que não é diabo, né? Não. Isso não existe. O diabo, essa figura fantástica, existe exatamente na cabeça dos mal esclarecidos, né? E isso daí é um desvalor que leva muito a perjurar a figura da divindade Exu.
Inicialmente, seria muito difícil falar sobre Exu se não pronunciarmos o nome de Olodumare, que é o princípio de tudo e que está relacionado sobre o início da formação e na codificação genética do mundo e a nossa própria, pois fazemos parte desse sistema de vida material e espiritual, que Ifá predestina e rege nossas vidas, e que Exu, seu grande aliado, se tornou o Olopá de Olodumare na Terra. A palavra Olopá quer dizer polícia, policiamento, vigiar. Ele é o grande guardião do sistema. Ele é o grande guardião de Olodumare aqui no Aie. Sendo assim, Exu está atento a tudo que acontece no mundo, de forma que manipula sempre para o equilíbrio do ser humano em relação à vida material e espiritual, no cumprimento do seu destino. É a força da dinâmica que dá a prioridade do ser humano ser alertado sobre o bem e o mal, embora essas opções é de livre arbítrio do ser humano. Não que Exu faça parte deste contexto da maldade, porque este fator pertence à mente do ser humano em suas especulações de ganância e conquistas. Porém, Exu faz cumprir a nossa responsabilidade sobre as escolhas material e espiritual, ações e reações, forçando o errado a ficar certo por intermédio de outras forças, como, por exemplo, o desencadeamento dos Ajogum para que tudo se faça cumprir em alinhamento, custe o que custar, e por merecimento e pagamento de nossas falhas, principalmente quando já iniciados e alertados que somos. Olodumare é a fonte da criação, tem o comando dos seus elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, no qual se integram ao sistema de Ifá em suas ações e reações. O fator da criação ou da origem desses 4 elementos se faz muitas pesquisas e estudos. Todos os sacerdotes querem saber realmente a origem do ar, a origem da água, a origem do fogo e a origem da terra, pois são esses elementos onde tudo se forma. 2 desses elementos, a água e a terra, que unidos formaram a lama e o barro. Assim, também podemos dizer que Exu é o princípio de tudo, pois foi gerado da terra e a água. De uma maneira que já muitos conhecem, assunto super falado, super debatido, mas que, enfim, vou repetir novamente. Dessa mistura formou-se a lama, que originou o montículo, a primeira matéria dotada de forma. Um rochedo, uma pedra avermelhado e lamacento ainda. Olodumare viu esta forma e soprou sobre o montículo, insuflando-lhe seu hálito e lhe deu vida. A primeira forma concreta, um rochedo de laterita, no qual se denominou o nome Exu Yangui, o qual é representado liturgicamente o Orixá Exu até nos dias de hoje. Ele deve resolver tudo no que compreende a dinâmica da evolução do sistema e do ser humano. Todos nós temos nosso Bara, que faz parte do contexto evolutivo de crescimento e conquistas da vida. Ele é parte da nossa formação durante a fecundação, na sucessão progressiva das células que iria formar o ser humano. No ventre materno, desde esse momento, o Bara já faz parte da nossa vida. Sendo assim, obtemos força para poder nascer, exercendo a dinâmica da movimentação, usando a força, no qual nossa mãe consegue nos parir. Também faz com que nosso coração exerça o bombeamento do sangue, fazendo-o circular em nossas veias, levando o oxigênio ao cérebro, e que nossos pulmões inflam, abastecendo todo o nosso organismo com o oxigênio e forçando a expelir o gás tóxico. Que não sejamos inertes,
que nos dá o poder de falar, enfim, faz parte de nossos 5 sentidos. Faz a regência de todos os movimentos da natureza, portando a dinâmica que movimenta o mundo. Dentro desse sistema, dessa força da dinâmica de Exu, tudo se movimenta. O mar se movimenta, o ar, o vento se movimenta, o fogo se faz a combustão e a realidade da vida se torna indispensável para todos nós. Portanto, Exu Yang, ele tem a sua forma, aí é a primeira forma e a mais importante da qualidade do Imolé, ou divindade, pelos ritos que se segue dentro de toda a cultura iorubá. Assim, fica muito claro que Exu foi criado diretamente do Deus Todo-Poderoso, Olodumare, não da sua própria matéria divina, da qual ele já havia feito o Batalá e Duduá, mas sim daquela matéria que iria formar toda a existência genérica subsequente, ou seja, o Orepé Lama, da qual seria criado também a humanidade, que um dia, Iku, a morte, nos devolverá para a mesma terra. Exu, ele é o ser primeiro criado e que tem como símbolo a excelência do elemento, pois isso ele é chamado também de Exuabá. Ele é o Exu ancestral, ele é o mais velho. Assim, tudo que é dele, tudo que lhe pertence, dentro da parte sacra, dentro de toda a sua liturgia tradicionais, ele é simbolizado pelo Yang, a pedra laterita, que se faz com que se personalize toda a sua existência, a sua força e todos os caminhos. O mito da criação, segundo toda a cultura iorubá, demonstra que ele é criado logo após o Batalá e Duduá. Então, ele é, portanto, o Ibaquetá, ou a terceira cabaça, o terceiro ser criado, sendo símbolo da existência de Irifeiceada. Consequência, o elemento dinâmico que leva à mobilização, à transformação, ao crescimento e fazer com que tudo se concretize na Terra, de acordo com como foi determinado no Orun. Isso faz com que esse valor da sua dinâmica forma-se opções, formas a realidade de pensamento e que faz com que, através de nossa luta, se concretize. Ele também é o mensageiro de todas as divindades. Por ele, inclusive, ser o mais novo, e é compreensivo com os problemas que tudo que é aquele que é apresentado sobre a sua tutela. Ele se encarrega de levar aos ebó todos os sacrifícios que foram determinados dentro de qualquer prescrição que Ifá determinar. Exu e Ifá são intimamente ligados no cumprimento do destino dos homens. Exu é a única divindade da dinâmica dos deuses iorubá. Na realidade, ele é a própria força que movimenta o mundo. Ele também é representado pela sua fealdade na cabeceira do Opon Ifá, assim como vigilância sobre tudo o que Ifá determinar através dos Odus e que ali se apresentarem, começando aí o encargo de ser o Olopá do sistema que Olodumare criou. Portanto, ele também é o vigia dos Babalaô. Ele é o vigia para que nada seja manipulado em cima do Opon, sem que seja diretamente dito por Ifá, e que a vontade do homem sacerdote, não impere dentro de todas as decisões. Ele é o Olopá que faz com que o sistema de Ifá seja cumprido de uma maneira muito sábia, de uma maneira muito idônea, e que faz com que todos os sacerdotes se alinhem para uma realidade. Babalô Fadimi? Sim. Essa parte que você falou do Exu no Opon Ifá, A cabeça já dele. veio isso, que aparece lá, o roxinho no meio no Opon, que é o tabuleiro de Ifá. Isso. Aqui já veio umas 3 pessoas de Ifá dizendo para mim que aquele roxinho era o Orumilá. Era o Orumilá? Eu conheço aí como ele Exu. tem que instruir as pessoas que realmente é Exu. E é isso que o senhor falou, que eu falo para as pessoas.
que ele fiscaliza. Inclusive existe alguns Opon, né? Opon Ifá, que eu já vi, por sinal, que tem 4 cabeças. Norte, Sul, Leste e Oeste. Sim. Ele é o vigia constante em qualquer direção que se tornar o rito que tiver sendo efetuado com o Opon Ifá. Isso, os Opon que tem 4 cabeças, faz com que a regência de Exu seja de maior integridade, porque o valor do pensamento do sacerdote não pode interferir. Não pode interferir dentro de uma consulta, não pode interferir dentro de uma determinação de Ifá, e que todos, aquilo que for prescrito, tem que ser cumprido à risca, para que não haja confrontos, nem material e nem espiritual, para que não haja cobranças nem para o sacerdote e nem para o consultante. Porque alguns ebós que são prescritos durante uma consulta, se não for cumprido pelo cliente, terá que ser cumprido pelo sacerdote. Principalmente quando usa Iquim Fá, né? Com certeza. Que é o mais... Com certeza. Tem gente que pede para utilizar Iquim com Babalaô. As pessoas têm que ter ideia que usa o Panfá. Tem que ser feito o ebó. Porque a pessoa tem que ter em mente que tem que fazer. Porque Iquim está falando direto com Deus, né? Diretamente. É a palavra de Olodumare através de Ifá se pronunciando na terra. Se pronunciando aquela pessoa que se predispôs a perguntar a Ifá. Então, se está predisposto a perguntar para Ifá, está predisposto a fazer todos os ebó. Isso cria uma certa ligação do iniciando que está chegando em Ifá e que vai ter os seus primeiros contatos com Aê Orum, com Exu, levando o seu ebó, fazendo com que as divindades o reconheçam dentro do plano. Isso o leva a ter uma maior consideração e passar a ser cultuador. Ele será reconhecido como cultuador perante o sistema. Fará com que ele ganhe pontos para que, na realidade, ele seja uma pessoa esclarecida e que ele tenha força para caminhar de maneira em equilíbrio, de maneira que ele possa ser realmente ele, com todos os elos espirituais que ele trouxe do Orum, para que se seja alinhado na Terra, no seu Ori. Essa é a rádio conectando você aos ancestrais, voltando com o programa Inhutum Ossi, Equilíbrio. Avisar que nós estamos com uma programação aqui, um concurso cultural. Por que você entraria para escolar? Tem vagas para o módulo 1. Então, respondendo a pergunta por que você entraria na escola de Fá, as 2 melhores frases serão aqui anunciadas ao vivo na programação. Então, entra no radiofabrasil.com.br entra no radiofabrasil.com.br, se cadastre como ouvinte, entra lá em ouvinte, coloca sua foto, seu e-mail e depois manda um e-mail pra gente no departamento comercial, comercial@radiofabrasil.com.br. Você coloca lá concurso cultural, escola de Fá. Então as 2 melhores frases a gente dá em um mês ou semanas de estudos da escola de Fá, que é o curso de indução. Ok? Querem participar? Os ouvintes querem participar ao vivo, tem aqui o Skype, né? Nosso Skype é Rádio Ifá Espaço Brasil. É o Skype da rádio. Vocês querem participar ao vivo, mandando o WhatsApp. Tem o WhatsApp aqui da rádio que eu coloco ao vivo para as pessoas. O DDD é 12 981510766. Adiciona no WhatsApp e manda a mensagem de voz. Hoje o tema, estamos falando sobre Exu, né? E já é um tema interessante porque tem vários tipos de argumentos que poderemos dar, né? Tem ouvinte tentando falar com a gente, mas temos que ter paciência, sinal de celular, essas coisas é muito complicado, né?
Para dar uma rápida introdução, Babai Fadimir, a última parte agora que ele falou foi sobre no Opon Ifá, que é o tabuleiro de Ifá e o Exu, que fica normalmente centralmente, a parte de cima. É muito importante um Opon Ifá com esse rosto. Não é o Milá, porque tem pessoas que são do Ifá, estão falando, mas é Orumilá, mas não é Orumilá, é Exu. Ele que olha pra gente ali, principalmente quando vai usar o Ziquim Ifá, é ele que... E também o policial, né, Exu, ele fica ali quando vem os orixá, quando vem nós seres humanos, existe um ponto indicando, né, que é o pessoal fala Ikuritameta, que é o ponto onde fica a abertura do céu da terra, é onde ele ficava para receber, né, os orixá, né, os Odu que chegam ali. Então cada lugar tem um nome específico para isso. No Orum ele tem o nome de Onibodê. Onibodê Orum. Aqui o Sérgio Renault, que está tentando... Se eu estou falando certo, né, o nome dele, Sérgio Renault, porque tem o nome Renault aqui. Gostaria de conversar com alguma pessoa que possa me esclarecer o que aconteceu comigo depois que fiz a iniciação em Ifá. Pode me indicar alguém? Depois vou tentar ajudá-lo, né? Sim. Não sei o que aconteceu, né, com ele, não dá pra saber. E... Babai Fadimir, só viu alguma pergunta aí, ou não? Algum esclarecimento que alguém deu? Aqui não tem nenhuma pergunta, não. Quem tá online aí, você pode dizer o nome, ou colocar o nome aí? Não, aqui quem está aqui é o Fatumbi, está no ar, tá o Cláudio também está no ar. Tá, obrigado ao Fatumbi, Cláudio. Isso, que estão aqui no ar, né? Aqui o Fatumbi está escrevendo, o meu Opon tem 2 rostos. Os 2 seriam representação de Exu e Fatumbi. O que eu posso lhe dizer para você que existe Opon que tem até 4 rostos de Exu. Norte, no sul, no leste e no oeste. Todos os rostos que aparecem no Opon, não as configurações de outros elementos. Estou falando o rosto de um ser humano que aparece, mas não é. Realmente é o rosto de Exu que caracteriza a vigilância sobre o Opon por ele ser a divindade de maior consideração e como se diz, que ele tem uma consideração e da sua sinceridade para com o sistema. Então ele é fiel. A fieldade dele é representada no Opon como um olopá também, um vigilante, um polícia, para que tudo se possa correr bem dentro de todos os ritos que se realizam em Opon. Então tem de Opon com 1 rosto, tem com 2 rostos e tem com 4. Pode ver que você dificilmente vai achar, nunca vi, Opon com 3 rostos. Porque em Ifá, geralmente, tudo é Meji. Em Ifá, tudo se caracteriza em 2. E isso faz com que essa representação do Exu, a dinâmica do que também, tudo que está sendo marcado no Opon, possa achar caminho. Todo Odu que responder no Iquim e for marcado no Opon, ele vai achar caminho para a resolução. Isso aí é o valor do Exu dentro do sistema de Ifá. Ele é o de maior vigilância e de maior confiança de Ifá, de Orumilá e do próprio Olodumare, a qual ele é a divindade mais fiel do Orum. Espero ter satisfeito a sua pergunta, Fatumbi. São as palavras mesmas. Acho bastante. Fatumbi, eu sei um pouquinho da história dele, mas eu não vou dizer. Mas ele vem de um grupo de pessoas, de nigerianos, nigeriano, que promoveu o Ifá, diz eles, pela primeira vez no Brasil, entendeu? Então, de lá pra cá tem mudado muito a situação do que se faz em Nigéria e o que é feito no Brasil. Então, ele tá um pouco
estava mais perdido, né? Como muitas outras pessoas estão escutando a rádio, estavam perdidos e hoje estão se encontrando. Porque é uma coisa tão simples, né, Baba Fademir? A gente fala uma coisa simples, mas as pessoas, né, elas gostam, né, de fantasiar, aumentar. E o contato com o IFA é muito curioso, porque o IFA não tem muito amuleto. Não precisa ficar carregando amuleto. E as pessoas estão acostumadas com isso. As pessoas estão acostumadas a gente ter possessão, né? No IFA não tem esse negócio de possessão para dar consulta. Então tem muita gente que culturalmente não está ainda acostumado, tem muita gente que não está preparada, tem muita gente com cabeça aberta também para isso. Então é mais ou menos isso que é IFA. E o Exu é tudo isso, ele se move assim, você está ajudando, fazendo o negócio certinho, ele às vezes vai lhe atrapalha, some um dinheiro ali, faz você ficar perdido ali, e assim é o Exu. Ajuda você bastante na hora que você precisa. Com certeza. Então todo Zebó, acho que o Papai Fadimir vai complementar isso daqui a pouco, o Zebó sempre fala, se fazer Ebó, o Exu vai satisfazer, né? Tá mais ou menos assim que funciona. O que eu posso dizer a respeito ainda de Exu e sobre a sua fieldade, precisa deixar muito complicado a fieldade dele para com Ifá, para com Orumilá, para com Olodumare. Essas são as principais divindades que ele é fiel, porque na verdade ele é mais rápido do que a milésima parte da fração de um segundo, o que demonstra a sua ligação com ligeireza entre os dois planos. E, em determinada época, só um exemplo de uma história, então, que muito conhecido também, eu não quero falar sobre coisas simples, para que possa entender, que Orumilá ele estava assim um pouco cismado com todas as pessoas que cercavam ele, e ele fingiu que havia morrido, a fim de testar a fieldade de todos que seguiam ele. Foi a hora da grande decepção de Babá Orumila, por todos, menos por Exu. Exu raspou a metade da sua cabeça imediatamente em respeito à sua perca. Ifá o reconheceu como o único fiel amigo e lhe determinou que a sua cabeça deveria ser apresentada sempre. Esse é um dos motivos que é representado no Opon. Foi quando ele provou a fieldade pelo anúncio que Babá Orumila havia morrido, e ele raspou a metade da cabeça em respeito. E isso fez com que se concretizasse a fieldade dele. Esse é um dos pontos de partida que passou-se a usar a apresentação dele no Opon. Um outro valor dele é que ele é o seu Aju. Por quê? O seu Aju, porque primeiro atuar em tudo. Porque se não cultuar ele primeiramente, o Ebó não vai chegar. Se não cultuar ele primeiramente, nada vai pegar caminho de ida e muito menos de volta em Axé. Isso explica devido ao papel de energia condutora, propulsora, que é onde tudo se faz, desfazer ou refazer. Isso diz que essas graças da energia dele, que cada ser vivo, cada elemento tem o seu próprio Exu. Todos nós temos o nosso Bara, que quer dizer Exu do corpo. Porque Ifá diz assim, se alguém não tivesse o seu Exu em seu corpo, poderia existir. Não saberia que estava vivo, porque é muito compulsório que cada um tenha a sua individualidade, que cada um tenha a sua dinâmica, que cada um tenha o seu pensamento fixo naquilo que você se propõe a fazer, dando o caminho para que seus pés te levam e sua mão concretize os fatos, seja em Irê ou seja em Ibe. Por isso, o pensamento, a força do pensamento, também na qual ele rege, você tem que pensar positivo, para que você possa emanar forças positivas de Exu a seu favor. O valor realmente da realidade faz com que, certo, essa propriedade de Exu no nosso corpo, que é desde o momento da fecundação, a movimentação do espermatozoide, ele já é regido pela essa dinâmica de Exu e tem força para chegar até o óvulo e fecundar. Daí uma vira duas, vira quatro, vira centenas de milhares e se forma o ser humano.
nessa dinâmica da reprodução da célula. Isso faz com que isso seja realmente uma grande ferramenta que o Lodumare deu para o ser humano. Essa força, esse poder sobrenatural que existe dentro de cada um de nós, que é o nosso Bara. Jamais podemos concretizar coisas que às vezes a gente pensa algum fator e dá certo, só da força do seu pensamento, na sua ligação com o que você quer concretizar. Diz que é aquele ditado que diz assim, você pensa forte, hein? Não é o pensar forte, é o alinhamento que você tem com a vida, consigo próprio, e que Exu, ele faz como um movimento onde ele aponta o ogó e ele vai. Assim vai o nosso pensamento e ele vai junto, com que se concretize de uma maneira não fantástica, não ilusória, mas o pensamento positivo faz muito bem para a vida, né? Porque desencadeia essa força natural do nosso Bara. Isso faz com que, ser relacionado em várias passagens de Ifá, que ele é dito como ele é o mais um, que o que é zero sempre é predominado em fêmea. E isso faz com que a situação não se concretize na realidade ser o mais um. O mais um que é a parte progressiva desde a nossa formação. Isso que eu gostaria de dizer, que ele cumpre um processo para o equilíbrio de tudo que existe. No princípio de restituir que Exu está ligado com o destino individual, tem o poder sobre todos os caminhos ruins e negativos, que é os Onamburuku, e como também, como todos os caminhos positivos, Onarerê. Se você fizer a sua escolha e pôr o seu pé num caminho positivo, Exu será positivo para você. Se você pôr o seu pé num caminho negativo, ele pode até olhar você, mas ele vai te julgar. Ele vai fazer com que você caia na realidade, principalmente se você estiver mexendo num sistema. E se você mexer dentro do sistema do sagrado, com certeza a cobrança será mais rápida. Que é o caso de todos os sacerdotes. Tudo que ele fizer de errado será cobrado e ele terá que dar conta disso do seu caminho, né? Ele, na realidade, faz com que se apresente o princípio da existência. Porque se você tiver dentro da realidade, daquilo que você tratar, combinar e agir, você sendo responsável no equilíbrio, que jamais estaria prejudicando nada ao sistema da natureza, ao sistema espiritual, ao sistema de Ifá, ao sistema de Leste Orixá, seja como for, que você põe ele na responsabilidade de levar um ebó, ou de levar um orô, ou de pedir volte, isso em axé. Nunca que volte em ibe, porque Exu está predestinado não à maldade, como gera na cabeça da maioria daqueles que cultuam Exu, pensando que Exu está à disposição para fazer tudo aquilo que ele quer. Isso não é Exu, é outra força de qualquer outra entidade, menos a realidade da divindade Exu. Portanto, se você tiver dentro da sua realidade um valor, eu falo muito em realidade, porque você jamais poderá mostrar quem você é se você não for íntegro consigo próprio. Se você for íntegro consigo próprio, você poderá mostrar coisas boas para o seu semelhante. Se você não for íntegro, então você não está na sua realidade. Você está fora de um sistema ainda a ser alinhado e que pode te ajudar muito se realmente você quiser se alinhar e ter uma vida em Irê, com paz e tranquilidade. Todas as pessoas que estão em progressão sempre serão perseguidas. Essa é a realidade do contexto onde o ser humano somente poderá estar realizado se for com seus próprios esforços. Pode falar, Dael. Sim, tem uma situação que eu acho interessante para poder explicar para as pessoas. Entre suas funções, o Exu, as pessoas não podem tentar materializar dele do que é visto do candomblé
nos contos, né, dos versos do candomblé para a cultura iorubá. É totalmente diferente, né? E tem pessoas que estão, eu, por exemplo, principalmente falo aqui que não tem como, é muito difícil migrar, né? Uma história, uma cultura com outra cultura. Então tem pessoas que vão tentar aí utilizar das forças de Exu, das forças de Orixá para o Yorubá. Toma cuidado porque isso pode trazer males à pessoa e principalmente deixar a pessoa mais perdida ainda. Como o programa Chama Equilíbrio Babai Fadimi enfatizou agora, as pessoas têm que ter muita consciência, né, do certo e do errado para cultuar o orixá. Porque normalmente as pessoas ligadas à religião, também a nossa religião, não os que estão de fora, porque os de fora não conhecem, né, os neopentecostais, etc., não conhecem e utilizam disso para nos atacar e tentar vangloriar, né, a cultura deles, a religião deles, né? Toma cuidado, porque usam Adi em cima de Exu para fazer mal a alguém. Adi é vamos dizer assim, um líquido. Né? Não vou entrar em detalhes para saber como é que faz, né? Porque vai que eu falo aqui e começa a fazer, né? Ele é o elemento negativo de toda a controvérsia da realidade. O Adi, ele é exatamente ao contrário do que se propõe fazer de... Pois é. Ele é representado no Adi, certo? Efeitos contrários à formação de tudo que é real e tudo que é bom. Então, Adi é o contrário. Né? Não mexam com esse elemento, porque ele é um elemento perigoso se não souber ser manuseado. Quantas pessoas não querem fazer maldade às outras usando isso em cima do Exu, né? Não faça isso, não. Não façam porque os maiores sacerdotes dentro do culto, certo? Faz com que isso daí seja muito bem observado. O manuseio, a aplicação desse elemento vai degenerar a situação e pode degenerar a sua própria. É que eu falo, a energia de Exu, ele usa a gente para melhorar a fala, né? Fortalecer a fala, fortalecer o equilíbrio de nós para fazer com que a gente tenha clientes, né? Tenha seguidores, né? Ele ajuda no IFA nisso. Tem o indivíduo e faz tudo ao contrário. Aí eu pergunto para o senhor, Babai Fadimi, para todos vocês, essa pessoa é um sacerdote ou sacerdotisa bom ou ruim? Não, eu acho que ele ainda tem que se formar. Tem que se formar, mas assim, ele vai continuar fazendo isso. O sacerdote, ele jamais vai dizer ou ensinar coisas ruins contra a própria humanidade. Entendeu? Porque o sacerdote Ifá, ele é formado dentro da razão em servir o próprio Olodumare, em servir Ifá. Sim. E estar em comunhão com o Orumilá, para que ele possa coordenar o que é de melhor na vida do ser humano, mesmo se a pessoa for reagente por estar viciada a fazer coisa ruim. Ele não deve incentivar, muito menos usando elementos negativos, porque não é só o Adi, não. Tem outros elementos que unidos vai dar reações contrárias. E se não souber interagir esses elementos, manusear, faz a mesma coisa do que se agredir a si próprio. É onde tem o ditado, o feitiço virá contra o feiticeiro. Sim. Porque, na verdade, ele não soube manusear, ele não soube como agir, porque ele não é um ossô, então ele não sabe, entendeu? Que é esse manuseio. Eu falo isso, Babai Fadimi, porque tem muita gente aqui no Brasil, principalmente já nasce de cursos feitos por nigerianos e brasileiros, e eles colocam nessas apostilas a Bilu, que é a maldição. Ensina a pessoa que nem tem contato nenhum com o orixá a manusear. A Bilu com Exu, a Bilu com Yami. Ele dá a fórmula toda. Você vê só. A gente tem que ensinar as pessoas a fazer isso, entendeu? E a gente faz isso. Ele nem é Ossô e nem é do culto de Yami. Então você vê só.
que, na realidade, sendo homem ou mulher, fazem um valor decrescente contra a realidade da vida. Depois, ficam dizendo que não sabem o que foi que aconteceu na vida deles. O que aconteceu, que enfiou a mão aonde não era da sua alçada e muito menos contra a existência. Porque todo ser humano que for contra a própria criação de Olodumare estará interferindo dentro do sistema. Quando eu falo sistema, eu falo no sistema da criação, eu falo no sistema de Ifá, eu falo no sistema de Exu, de Leste Orixá, de Egungun, de Iami. Estou falando de todos esses sistemas que faz com que a progressão seja sempre progressiva mesmo. A progressão seja de criar coisas boas na vida do ser humano, não degressiva. Não pôr ninguém dentro de um valor que possa degredir a ele na razão da vida e da sua existência. Bato nessa tecla, vou falar sempre que for possível, que o ser humano, ele é a criação do Pai Todo-Poderoso, Olodumare. Ele é a criação da realidade que nos deu a inteligência e deu o nosso Bara para ser guardião dessa inteligência, onde ele conhece até o nosso subconsciente. Se você pensar uma coisa ruim e jogar isso, cair no esquecimento, não caiu, porque o Bara conhece esse seu mau pensamento e sabe que realmente você é uma pessoa predisposta a ser uma pessoa de Oriburucu. Sim. Agora eu vou falar assim meio grosso grosso e reto, né? Sobre essa questão de maldade e bondade. Orumilá sempre ensinou a gente que devemos fazer bondade. Eu falo para todo mundo aí, os pulsados que estão escutando a rádio, vão escutar a reprise, me fala um verso que fala que o Orumilá matou alguém. Me fala que um verso que o Deus mandou o Orumilá matar alguém. Se alguém souber, me manda para mim. Porque eu não conheço. Eu ainda não vi. Também nunca vi. Ainda não vi. Eu acho que eu vou passar essa vida toda aqui falando com os Arabá todinho da terra e eu não vou saber de um verso que Orumilá fez maldade. Se nós somos exemplos de Orumilá na terra, por que eu vejo Babalaô fazendo maldade? Principalmente os sacerdotes. Esse valor de maldade a ponto de querer sacrificar as pessoas com maldade até a ponto de falecer, isso não é obra de Babá Orumila. Eu digo Babá por maior respeito, até em falar o nome de Orumilá, sem falar Babá na frente. Babá Orumila, jamais ele poderá agir na morte. Realmente, Babá Orumila, ele é o único que pode adiar da morte, por sinal. E sempre adiou e sempre fez isso, e nunca atacou. Não, conheço. Eu não tenho verso até destacar a mim. Eu vejo ele se defender e tentar reconciliar. O Exu queria por ele atacar. Porque ele Orumilá fazia bom, e aí o Exu ajudava. Mas eu vi o Orixá Ukô em versos de Fá atacar, o Batalá. Mas eu nunca vi o Orumilá fazer isso. Então, eu falo, pra mim não é um sacerdote de Fá isso que está fazendo. Infelizmente eu tenho que falar isso ao vivo, né, e gravado. Não é sacerdote de Fá. O pessoal que está escutando a rádio, desculpa eu falar isso, mas sacerdote de Fá é bondade. O meu Oluô, o muçulmano que vai entrevistar lá, ele fala, mas se vocês fazem abilu, não sei o que, ele fala, não, eu não faço abilu. Sacerdote de Fá não faz abilu, não faz maldade. E lá o pessoal continua fazendo essas perguntas, meu babalá. Agora, com certeza, se fizer essa entrevista lá, e eu converso com eles de lá, ficam perguntando lá, católico, evangélico, mas vocês falam maldade, não sei o quê. Aí Babá fala, onde vocês viram isso, que a gente faz maldade? Entendeu? Então, tem que tirar isso da mente das pessoas. As pessoas têm que entender que o sacerdote de Fá mesmo não faz maldade, é bondade. Ele protege e também dá prosperidade. Só isso. Principalmente perante a nossa sociedade brasileira, que tem o conceito, a maior parte da sociedade, que os cultos afrodescendentes no Brasil servem para fazer maldade. Nós temos que lutar para
tirar esse conceito e acabar com esse mito, porque, na verdade, a expressão da força de Olodumare, ela é bem taxativa sobre o valor vida, a preservação da vida, o andamento da vida. Criou Ifá para nos dar ferramenta para bem encaminhar, para nós achar dentro de nós mesmos o caminho onde acertou, aonde errou. Nos dá ferramenta, nos dá os orixá, para que possa, junto com o nosso neurovegetativo, cairmos no equilíbrio. Sim. E eu falo para as pessoas, umbandistas principalmente, me desculpe eu falar isso, mas até peço, né, se os outros sacerdotes, né, de outras religiões, de Fá, de Candomblé, Babalorixá, enfim, não falam para vocês, por favor, Exu é um orixá, ele não é... Como é que eu posso dizer, Babai Fadimi? Cada um fala ele Curu... Ele não é catiço. Catiço. Ele não é catiço. Não falam Exu tranca-rua, Exu... Isso aí é parte de catiço. Entendeu? Pessoal, aí eu peço gentileza, até respeito, né? Por tradições, que até tem muito mal entendido no meio. Eu até ajudo vocês, né? Eu e o Babai Fadimi ajudamos. Eles não são Exu, porque Exu tem outro nome. Entendeu? Eles são tranca-rua, né? Enfim, Maria Padilha. Né? Então vamos separar. Na realidade, são catiços, são espíritos que se agregaram ao culto Brasil, que se agregaram dentro do chão brasileiro, da sua forma de expressão. Isso faz porque se concretize esse fator caboclo, Preto Velho, todas essas entidades que eles trabalham. Então eles têm um complemento de que Exu também dá força para eles. Eles acham assim com as pessoas que eu conversei. Eu tenho um princípio assim. Eu sou uma pessoa encarnada viva. Sim. Então, eu respeito qualquer espírito, qualquer, Egum, Paracá, qualquer espírito, porque ele enxerga mais do que eu. Com certeza, está no outro plano melhor que a gente. Exatamente. Então eu tenho meus devidos respeito a todas essas entidades. Não tenho o menor descrédito delas. Simplesmente os cultos são diferenciados. Tem que saber o que é a divindade Exu ou qual é tal catiço. Né? Saber a realidade do que é o culto Egungun, certo? E o que é Egum. Exatamente. Agora, precisa diferenciar todos esses valores, porque vamos falar da síntese e da nata da existência, da formação de tudo, como nós já vemos falando, desde a formação do Aê. Nós vemos falando e explicando a realidade, certo? E também agora nós chegamos em Exu, o primeiro ser criado, certo? Mas quer dizer, a primeira consistência fora daquele corpo celestial, que é o batalhado do ar. Depois vem Exu, a terceira cabaça, o terceiro elemento criado, certo? É o Yangui que se formou. Então, essa divindade, ela é a realidade, ela é o valor do mundo espiritual superior, do mundo espiritual aonde vem do seio da fonte geradora, que é o Olodumare. Ele é o guardião do Orum. Você faça ideia. Ele não pode ser confundido com outros espíritos, com outras espíritos, né? Porque, na realidade, que estão em todos os outros cultos aqui na Terra. Sim. Né? A gente fala com cuidado sobre isso para que não crie choque. Não pode ter. Esclarecimento. Esclarecimento. Porque se nós conseguir esclarecer, nós vamos fazer com que eles possam, todos os cultuadores, entender. Isso é muito importante na evolução da espiritualidade no Brasil, de Ifá no Brasil, de Leste Orixá no Brasil, de Vodum no Brasil, de Inquice no Brasil. Sim. E isso faz com que todos os nossos irmãos aqui na Terra, porque somos todos nossos irmãos, indiferente
da vertente que ele segue. Exatamente. Sim, conscientizar, eu gosto de fazer esse programa, até pelo nome, Ruto Rossi, que é o equilíbrio, para ajudar as pessoas a cair dentro de um equilíbrio próprio, durante essa caminhada que eu tenho, de tantas coisas que eu já vi, de tantos desequilíbrios que eu vi acontecer. Porque às vezes você explica muito para uma pessoa qual que é o caminho a tomar e a pessoa persiste em errar. Aí é a hora de eu falar duramente com a pessoa. Aham. Aí eu falo duro com a pessoa porque é explicado, muito bem explicado, e o que pode e o que não pode. E isso faz, não que eu mande no mundo, porque eu não sou dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Mas sim o dono daquilo que foi ensinado nessa longa jornada minha dentro da espiritualidade. Então, se o ser humano for consciente, podemos fazer os cultuadores mais esclarecidos, mais fortes, mais unidos, e indiferente de ninguém querer fazer degrau nas costas de ninguém. Axé. Tem outra situação, Mamãe de mim, que eu queria falar. Já passou o nosso tempo, mas eu vou dar uma continuada aqui. Faz mal. Falando sobre, né? Tá bom, tá bom o assunto. Falar sobre o Ogó, Exu. Aqui no Brasil se fala que o Ogó é o princípio masculino que se formou, que é o pênis. Aí eles formam, né, o princípio masculino, que é o órgão progenitor, e aí desenham o Ogó com pênis. Eu vejo, andando em Oxobô, andei nos lugares, outros lugares de Gera, que lá o Ogó não tem nenhum formato de pênis. O senhor já viu isso lá? Não vi. Então, é a situação que a gente também, outra coisa que a gente precisa mudar, esse conceito, que quem quer... boa noite, filha. A gente quer seguir, né? Quem quer seguir o Ifá, Orixá e Yorubá no Brasil, não tente fazer isso também, que também pode ser uma ofensa. Então precisa explicar muito bem. O Ogó, ele é usado em atos com Exu, tem que saber usar. Mas ele não tem formato de pênis. Normalmente os Ogó Exu têm o rosto dele. O rosto dele. Então as pessoas precisam ver isso. Vou dar uma explicação rápida também sobre o assunto. O Exu não é só vermelho e preto, como ele é pintado, né? O fio dele, né? Tem uma fase na infância dele que ele usava amarelo e usava o preto. E usava um estilingue do tamanho de uma árvore. Aí ele mexia com artesanato. E nesse artesanato ele pegava o estilingue e jogava, né? Atirava nas pessoas. E fazia de conta, né? Virava e fazia de conta que não aconteceu nada. Então esse também mostra o intuito do moleque, do brincalhão, das travessuras, que nada tem a ver de você pegar um docinho e ficar, né, fazendo brincadeira com os outros. Mas ele tem o intuito de simpatia, de amizade. Tanto é que é o melhor amigo de Orumilá. Orumilá não tem outro. É outra explicação que eu tenho para dar para as pessoas, para poder ajudar. Não é só o vermelho e o preto que quer dizer a morte ou a terra ou os dois juntos. Porque, na verdade, a referência de cor, ela leva a representar elementos, né? Porque o branco, a cor branca, ela é resultante da união de todas as cores, é que surgiu o branco. E é por isso que o branco ele é representado com a família Funfun, né? O branco, o Oxalá, o Olodumare, a família Funfun em si, toda aquela escala, o Olodumare e todo o seu corpo de criação de seus filhos. Agora, Exu, ele tem o lado mais controverso de todos, que é o azul, que também é representado pelo Age, que é o elemento Dudu. Entendeu como que é? Sim. Porque essa força dele faz com que tudo se restabeleça. Então, se você parar para pensar, eu teve região da África que eu vi a cor de Exu sendo representada com azul e preto. Azul e preto. Azul e preto, eu vi também. Então, eu estou só dando uma explanação do que você deu do amarelo e tal, né? Sim. E tem um outro sentido também dele,
dentro do amarelo, porque o amarelo ele é oriundo do vermelho, né? Entendeu? Sim. Então, você vê que nós temos muitos caminhos para falar sobre essa divindade magnífica que é Exu. E gostaria muito, imensamente, que todos os iniciados em Ifá, em Leste Orixá, em Vodum, ele possa achar rapidamente esse encontro favorável com essa divindade, de uma maneira que ele tenha benefícios na sua vida, no seu alinhamento, na sua realidade. Então você vai ver que ele dentro de si próprio, essa morada, que ele jamais vai te abandonar. É igual Ori. O Bara, ele é igual ao Ori. Ele acompanha o Ori de volta. Entendeu? Porque ele, ao se desintegrar dentro da matéria nossa, né, ele também, o Ori vai e ele também acompanha e volta novamente ao regresso da fonte geradora. Sim. Isso é o Bara. Não estou falando no Imolé, né? Sim. Entendeu? Estou falando do Bara que está encarnado no nosso Ará, no nosso corpo, que o nome quer dizer Bara, Exu do corpo. Sim, Babá, Façam tem alguma... esse equilíbrio com o Bara de uma maneira que o teu sacerdote possa ter consciência e saber disso, e cultuar de uma maneira benéfica para o equilíbrio, para que você possa ter chance de progresso, de sucesso na vida, usando essa grande ferramenta que o Olodumare nos deu. Exu. Tem alguma pergunta aí antes de finalizar? Aqui não, só o Fatumbi que havia feito a pergunta a respeito do rosto no Opon. Né? Sim. Então... Foi respondido, aí ele respondeu, obrigado, sim, estou começando a me achar. Deu uma risadinha, tá? Entendeu? Tá, Babá Fadimir, então, as considerações finais, por gentileza. Sim, De sim. fechar a rádio. Eu agradeço a todos os ouvintes que participaram diretamente, indiretamente, aqueles que refletiram junto comigo na minha explanação e que estou aqui sempre predisposto a dar o melhor do que eu aprendi e juntamente com Babá Ifá Daió, que tem uma responsabilidade grande a respeito com o Ifá, a respeito com o seu Arabá, e também é conhecedor desse programa, né? O Arabá do Babá Ifá Daió, o Arabá do Boibon, ele tem a maior responsabilidade, sabe, é conhecedor do programa, acompanha, sabe tudo o que acontece. Sim. Jamais iríamos falar qualquer coisa que possa ir de encontro ou contra uma realidade do sistema.